Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar a respeito da classificação de Ehrenfest para transição de fases. E quando a gente fala de transição de fases, é comum a gente pensar naquelas mais clássicas, como fusão, vaporização, sublimação. Só que existem umas que são menos comuns, como, por exemplo, a sólido-sólido, condutor-supercondutor e também fluido-superfluido, né? E a gente pode usar as propriedades das substâncias durante essas transições de fase para justamente classificar esses tipos de transições de fases, e isso foi feito por Paul Ehrenfest. Tá? Quando a gente pensa nas transições de fases mais comuns, como fusão, vaporização, sublimação, condensação, né, a gente tem que pensar que há variação na entalpia e no volume da substância durante a transição, certo? Essa transição ocorre em uma temperatura fixa e você tem um ΔV e um ΔH, que são diferentes de zero. Isso gera implicações nos coeficientes angulares do potencial químico das fases. Se a gente for olhar um gráfico do potencial químico das fases, o que a gente vai notar é que há uma descontinuidade no coeficiente angular, tá, do potencial químico. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Essa presença desse ΔH e desse ΔV, certo? Gera no gráfico uma descontinuidade justamente no gráfico do volume e no gráfico da entalpia. Para transições onde isso ocorre, a gente classifica elas como transições de primeira ordem. Certo? Agora, as transições de segunda ordem são aquelas que a gente não apresenta um ΔV e ΔH diferente de zero, só que a gente apresenta uma descontinuidade, tá, nas derivadas, ou seja, há uma continuidade no gráfico do volume e da entalpia, mas há uma descontinuidade na derivada desses gráficos. Vamos dar uma olhada nessa figura retirada do Atkins e de Paula, né? Aqui o que a gente tem? A gente tem uma variação aqui, ó, do volume, exatamente na temperatura de transição, e uma variação na entalpia. Isso é uma transição, representa uma transição de primeira ordem. E olha o potencial químico. O potencial químico, ele vai caindo, de repente ele muda a inclinação, ou seja, há uma descontinuidade no coeficiente angular do potencial químico para transformações de primeira ordem. Já quando a gente está falando de segunda ordem, eu vou marcar de azul aqui, o que a gente tem é o volume, né? Não há uma variação de volume na transição, nem uma variação da entalpia, mas o coeficiente angular, ele varia, certo? E quando a gente olha o potencial químico contra a temperatura numa transição de segunda ordem, não há descontinuidade na primeira nem na segunda derivada. Tá? Numa transição de fase como a vaporização, a entalpia sofre uma variação finita, né? Numa variação infinitesimal de temperatura. Isso faz com que a capacidade calorífica nessa transição de fase se torne infinita, certo? Ou seja, em transições de fase de primeira ordem, o que a gente tem é a capacidade calorífica tendendo a infinito exatamente na temperatura de transição. No caso de segunda ordem, como a gente não tem a descontinuidade da entalpia, certo? A capacidade calorífica ela descontínua, mas não é infinita, não tende para infinito. Tá? Um exemplo de transição de segunda ordem é quando a gente fala de transição de condutor para supercondutor em metais a baixas temperaturas. Então, vou mostrar para vocês agora, né, de novo, primeira ordem aqui em cima, segunda ordem aqui embaixo, e a gente vai ter aqui, ó, um potencial químico que já foi mostrado, mas olha o que acontece com a entropia. A entropia também apresenta uma descontinuidade nas transições de primeira ordem, e o CP, né, a capacidade calorífica, ela tende para infinito, exatamente na temperatura de transição. Já quando a gente está falando de segunda ordem, a entropia não sofre essa descontinuidade, mas a derivada sofre, certo? A gente tem um bico aqui na função. E a capacidade calorífica ela apresenta uma descontinuidade, mas o valor não vai para infinito. Tá? Esse valor tende a infinito, vamos lembrar que o CP, né, ele pode ser aproximado com uma quantidade de calor necessária para aumentar, dividido, né, pelo ΔT que a gente provoca. Como o ΔT vai tender a zero no limite, esse CP tende a infinito em transições de primeira ordem.
Ainda existe, né, a transição lambda, que é uma transição que não é nem de primeira ordem, tá? Só que a capacidade calorífica dela, ela se torna infinita na temperatura de transição. Isso ocorre, né, por exemplo, em transições de ordem, desordem em ligas, surgimento de ferro, magnetismo e transição de fluido superfluido do hélio líquido, tá? E essa transição recebe o nome de transição lambda justamente por conta do gráfico. Por quê? O CP, ele tende ao infinito aqui, depois ele desce, né? Ele tem tanto aquele degrau, né? Quanto a tendência aqui ao infinito, né? Na temperatura de transição, e ele forma como se fosse a letra grega lambda. Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje e até a próxima.